sejam bem-vindos. O tema escolhido para a nossa apresentação é sobre a Brusone na risicultura. O nome do fungo é a Apreculária grisea. As acadêmicas que vão apresentar, né, essa pesquisa sobre essa doença é eu, a Carla, e a Tayana. Somos da agronomia do Instituto Federal Catarinense do campus Araquari e estamos cursando a 8ª fase. A doença ela é considerada uma ameaça na segurança alimentar no mundo, sendo uma das mais importantes na cultura do arroz, pela sua distribuição geográfica e pela sua capacidade de causar danos às plantas, porque ela vai reduzir na estrutura o número de perfilhos, o número de grãos por panícula, o peso do grão, e as perdas elas se dão tanto na qualidade quanto na produtividade, porque ela reduz a taxa de fotossíntese e respiração da planta. Então, a Brusone ela é considerada uma das doenças de maior importância para a cultura do arroz. E, inclusive, as perdas que ela causa são enormes na produção, né? Ela atinge tanto a parte vegetativa quanto o grão ali, a panícula. É uma doença que foi relatada a primeira vez em 1912 no estado de São Paulo. Desde lá, então, essa doença ganhou importância na cultura do arroz. E hoje se trabalha muito no melhoramento genético para obter cultivares com resistência à Brusone. Sobre o agente causal, né? O agente causal ele é um fungo, conhecido como Magnoport oryzae, correspondente ao estágio anamórfico da Apreculária grisae, que é um astomiceto que pertence à classe Hemiastomicetes, da ordem Diaportalis, da família Magnoportaceae. A colonização ela é realizada pelas ínfas, ela ocorre de maneira muito rápida, invadindo a parte celular dos tecidos. O micélio é septado e os núcleos no interior são haploides. Os conídeos eles possuem formato periforme de coloração hialiana, levemente escurecido. Os sintomas típicos eles ocorrem ali nas folhas, como a gente pode ver ali na figura, caracterizam ali por pequenos pontos de coloração castanha, que evoluem para manchas oblíquas com os centros esbranquiçados, quando completamente desenvolvidos. Atacam também sementes, que consistem em manchas de pontuação de coloração vermelho amarronzado. Na cultura do arroz, então a gente pode dizer que ela ataca a planta desde o estágio de plântula até a fase de maturação, tornando necessário que o agricultor venha adotar um programa intenso de aplicação de fungicidas. Sobre o ciclo da doença, essa é uma imagem do manual da Embrapa. A doença ocorre pela adesão do conídeo na superfície foliar, que é o início ali da patogênese. O fungo ele acumula um material adesivo. A germinação ela ocorre em água livre ou em condições de umidade que podem variar de em torno de 92% a 96%. Os conídeos eles emitem um tubo germinativo em torno de 30 a 120 minutos após o contato, a partir da célula basal ou da célula apical. Após a emissão completa desse tubo germinativo, vai se formar um apressório na extremidade distal. O apressório tem a função de romper a superfície foliar do hospedeiro, sendo responsável pela infecção ali especializada. Quando ocorre a pressão hidrostática, ela aumenta dentro do apressório e acaba ocorrendo a penetração do poro e onde a cutícula se rompe. A Brusone do arroz ela se destaca não apenas pelo seu poder destrutivo, porém também pelo amplo espectro de fases da cultura que ela ataca. Então, durante o estágio inicial de desenvolvimento da planta,
As lesões elas são formadas nas folhas e após o emborrachamento o patógeno infecta a panícula, né? Então, por conta disso, o patossistema da Brusone ela é dividido em 2 subsistemas. Então, o patossistema da folha e o patossistema da panícula. Né? Então, ali, patossistema, né? Só relembrando que é a interação entre o patógeno e o hospedeiro. Né? A Brusone é uma doença policíclica, né? A campo ela é policíclica. Sua taxa de epidemia depende das condições ambientais. Nos ecossistemas temperados, a epidemia ocorre de 7 a 8 ciclos por estação de cultivo. E já nas regiões tropicais, elas ocorrem de 10 a 15 ciclos por estação. Então, essa doença, a Brusone, ela é uma doença extremamente influenciada pelas condições ambientais, como eu já havia comentado. Além disso, também ela está relacionada com o manejo feito pelo homem, e também quanto às resistências das cultivares. Então, ali a gente tem um triângulo da doença. Nas extremidades a gente tem a planta, o manejo e o patógeno. E no interior ali o ambiente. Então, na planta a gente está se referindo ali às cultivares resistentes à Brusone. Então, o primeiro ciclo da doença, ela vai acontecer quando uma cultivar de arroz susceptível é plantada numa área onde possui o inóculo e ocorre condições ambientais favoráveis. Então, ali já começa o primeiro ciclo da doença. No manejo ali está se referindo aos tratos culturais, seja nem manejo de solo, manejo de irrigação. Isso tudo influencia também no desenvolvimento da doença, principalmente ali na questão de inóculos, né? Do patógeno, ele está relacionado à questão, a pressão de inóculo inicial, digamos assim, né? O vigor, não seria a palavra correta, mas esse start inicial do inóculo, né? E o ambiente ali, que está no interior, as questões ambientais. Então, essa doença ela é extremamente influenciada pelas condições ambientais, sejam elas de umidade, de temperatura, de luminosidade, além da sua disseminação ocorrer através do vento. Então, é uma doença extremamente delicada, assim, né? Então, essa doença, a epidemiologia da Brusone, ela é influenciada pela resistência da planta ser infectada, sob as condições ambientais no momento da infecção e sob a pressão de inóculo inicial, né? Então, esse seria as peças-chaves, assim, para desenvolvimento da doença. Aqui a gente tem um modelo analógico de Bergamin, Filho e Amorim, de 1996, para o patossistema da Brusone, né? Então, a Brusone ela é uma doença policíclica, ou seja, de juros compostos. Ela possui 2 vias de infecção, a via horária e a via anti-horária. Na via horária, a gente tem os sítios infecciosos que migram para os sítios vazios e onde vão ocorrer as novas lesões. Já na via anti-horária, a gente tem os sítios removidos, que migram para os sítios sadios e onde vai haver o crescimento da lesão. Então, são essas duas vias de infecção da doença. A gente escolheu aqui por apresentar alguns resultados dessa dissertação apresentada pelo Leonardo Nogueira Ramos, ao Departamento de Fitopatologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, como requisito para obtenção do título de mestre em fitopatologia em 2009.
Materiais e métodos. Os ensaios de determinação de parâmetros biológicos e epidemiológicos de isolados de Magnoporte e Griseias foram coletados nos estados de Tocantins, Goiás e do Pará. Eles foram conduzidos pela Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, nos meses de janeiro e dezembro de 2008, e foram conduzidos os experimentos na casa de vegetação climatizada e em laboratório de genética vegetal. O objetivo foi identificar os isolados monospóricos coletados nessa região centro-norte do Brasil e capazes de quebrar a resistência genética da cultivar Oryza Ilano 5, fonte de resistência durável, e estimar a influência da quebra de resistência em parâmetros epidemiológicos. Sobre as avaliações epidemiológicas, o período de incubação e de latência ele foi determinado para observação diária. Isso era feito de 12 e 14 horas. O período de incubação ele refere-se ao período de inoculação e o surgimento dos primeiros sintomas visíveis da interação patógeno-hospedeiro. O período de latência, que refere-se ao período de tempo decorrido desde a inoculação das plantas, que é quando acontece o contato patógeno e hospedeiro, até as primeiras lesões, quando elas rompem a epiderme, expondo as estruturas reprodutivas do patógeno. E para esse processo temporal da doença, a cada 3 dias as plantas foram avaliadas através de uma análise visual de classes de desenvolvimento da brusone. Foi utilizado conforme a figura, né? Essa figura aqui, uma escala de 7 graus para permitir diferenciar com clareza os tipos de infecções. Então, no 0 é a ausência total de lesões, 1, pequenas lesões do tipo cabeça de alfinete de cor marrom e que não se desenvolvem, 3, lesões pequenas, em sua maioria pouco alongadas e com pouco ou nenhuma esporulação, 4, poucas lesões típicas esporulativas, com centro cinza caracterizado por algumas lesões abertas, 5, lesões típicas e altamente esporulativas, que podem estar isoladas ou coalescentes, 7, lesões coalescentes e com mais de 50% da área foliar já afetada, 9, muitas lesões que coalescem, causando a murcha e a morte das folhas. Então, para cálculo da área sob a curva do progresso da doença dos dados coletados, né, do teste que a Carla apresentou anteriormente, foi utilizado a integração trapezoidal através da equação apresentada aqui no slide, né? Então, foi feito este cálculo para cada um dos tratamentos. As análises estatísticas, então, elas foram submetidas à análise de variância da ANOVA, através do programa Assistat, e o nível de significância é 5%. Então, aqui a gente tem a tabela de coeficiente de correlação entre as variáveis área sob a curva de progresso da doença, severidade da doença aos 3, 6, 9 e 12 dias após a inoculação nas cultivares de arroz calouro, Fanny, Oryza Ilano 5. Né? Então, a ASCPD, ela nos informa as pequenas diferenças de agressividade do patógeno e níveis de resistência do hospedeiro. Então, em genótipos suscetíveis, a doença ela geralmente começa mais cedo e desenvolve rapidamente. Então, isso vai resultar numa maior ASCPD. Enquanto no genótipo com resistência, a doença ela vai começar mais tarde e se desenvolver mais lentamente, né? Então, segundo o autor, que a gente pode observar aqui na tabela, que houve uma forte correlação altamente significativa e positiva entre a ASCPD e a severidade da doença aos 6, 9 e 12 dias, né, para as 3 cultivares. Ao terceiro dia, ele observou-se correlação significativa apenas para as cultivares Fanny e Oryza Ilano 5. Entretanto, a correlação mais forte ela foi observada aos 9 dias.
também entre as 3 cultivares. Bom, a conclusão foi que os isolados, eles tiveram um comportamento diferente quanto ao crescimento micelial in vitro, independente do local da coleta e das diferenças, e pode ser menos ou parcialmente devidas à variabilidade genética. Foi possível também constatar a quebra da resistência genética da Oryza ilano 5 em 34% dos 32 isolados estudados, e até o momento ela é considerada como um padrão de resistência durável, subsidiado por parâmetros epidemiológicos de incubação, latência, severidade e agressividade. A quebra da resistência da Oryza ilano 5 em testes em casa de vegetação com isolados na região centro-norte do Brasil, ele alerta para o potencial de quebra de resistência no campo em novas cultivares oriundas do programa de melhoramento. O programa de melhoramento, eles devem considerar esse tipo de estudo para a seleção de fontes de resistência para as regiões específicas do país. Há evidências de elevada variabilidade epidemiológica do patossistema arroz brusone na região centro-norte do país, e também foi verificado que aos 9 dias após a incubação é a melhor época de avaliação da brusone em condições de casa de vegetação. Aqui apresento as fontes e referências utilizadas nesta apresentação e agradecemos a todos aí pela atenção.